Bora lá, fiel, Corinthians e Palmeiras, domingo é derby, já deixa o palpite do placar aqui nos comentários. Temos ótimas notícias do Timão aqui, será que o Mateuzinho vai pro jogo, o Memphis começa jogando e o Yuri Alberto vai estar de volta? Vamos ver também um pouco aqui do retrospecto recente do Corinthians que tá absurdo. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal, então curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Esporte Corinthians hoje para sempre receber as informações do Timão. Sem mais delongas, bora aqui para as últimas notícias do Corinthians. Corinthians e Palmeiras, domingo, transmissão do Premier, a partir das 6h30 da tarde. Vai ser o 7º derby do ano. Corinthians, por incrível que pareça, Fred Bruno, o Corinthians está melhor no confronto, né? Venceu o Campeonato Paulista, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, mas está cheio de problemas para o jogo. E o Palmeiras não para de trazer gente. Vamos trazer a Débora Carvalho, então, para trazer como as duas equipes chegam para esse confronto, amiga, bem-vinda. Oi, Jojo, que honra estar aqui honra com toda vocês. minha. Vamos começar pelo Corinthians. Boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente no Globo Esporte. Corinthians que tem problemas, né? Não tá nada bem, corintiano. E a gente fala que não tá nada bem, porque daqui a pouquinho vai terminar o treino do Corinthians e a gente vai saber, então, se Mateuzinho vai ser desfalque para esse derby ou não. O fato é que no último jogo contra o Atlético Paranaense, ele se machucou, né? Saiu sentindo dores ali na parte de trás da coxa. Pode ser que seja mais um desfalque. A gente fala mais um, Jojo, porque... E a outra lateral também é problema. Pois é, Matheus Bidu tá fora, levou o 3º cartão amarelo, não entra em campo. E aí, por conta também, né, dessa falta do outro lateral, quem será que Dorival vai colocar? Dor de cabeça para Dorival, porque será que ele vai improvisar com Félix Torres? Já improvisou também com Charles, né? Ou se vai subir jogador aí do Sub-20, talvez o Jacaré ou o Caipira? Bom, vamos aguardar para saber como que fica. Exatamente. Tem notícia boa, pelo menos, pro Memphis Depay, né? Que tá recuperado. Uhum. E recebeu uma ótima notícia, né? Vai fazer parte, foi convocado para a seleção da Holanda. Ele que é o artilheiro da seleção holandesa, com 50 gols. O torcedor corintiano não sabe se ele vai começar jogando no derby, né? Porque ele tá ganhando minutagens aos poucos, jogou contra o Atlético Paranaense, mas está se recuperando. Talvez a comissão técnica segure um pouquinho o jogador para os próximos jogos esse ano. Ó, a gente separou uma arte para mostrar, porque esse vai ser o 7º derby da temporada. Tem muito palmeirense que não quer ouvir falar de derby de novo, hein? Até porque o Corinthians tem se dado melhor. No Paulista foram 3 derbys, empate por 1-1 na fase de grupos e aí, na final, derrota em casa pro Corinthians 1-0. O empate sem gols no jogo de volta deu título pro Corinthians. Aí teve o Brasileirão que deu aquela esperança de que a coisa poderia virar, né? Lá na Arena Barueri, o Palmeiras venceu 2-0, só que tinha uma Copa do Brasil no meio do caminho, o Corinthians venceu os 2 jogos. O primeiro pelo placar simples e depois, na volta, 2-0 e festa na Neoquímica Arena e na torcida corintiana. Amanhã, ou melhor, no domingo, teremos mais um derby na casa do Corinthians. O bom é ano com clássico, 2025 vai ficar marcado na história do derby. Domingo vamos pro 7º Corinthians e Palmeiras da temporada. Por enquanto é o Timão que tem as melhores lembranças. Dos 6 jogos realizados, venceu 3, empatou 2 e só perdeu 1, apesar da crise política. Eu fico muito feliz, porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, como todos sabem. Se me perguntarem se eu quero ganhar o Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Falando em título, o único disputado entre os rivais ficou do lado alvinegro. Vitória corintiana no Allianz com gol de Yuri Alberto, empate em Itaquera com Hugo Souza Salvador no fim. 31º estadual pro Corinthians. Passei a tarde toda estudando ali as possibilidades, porque a gente sabe que é um jogo difícil, então se eles fazem um gol, o jogo poderia ir para pênalti. Eu fui feliz que não precisou de pênalti, mas no jogo precisou de mim e Deus mais uma vez me honrou, então eu fico muito feliz por ter feito a defesa e sair daqui com o título. Aí veio o mata-mata da Copa do Brasil. Tensão logo nas oitavas, em mais um encontro decisivo para o futuro das equipes. Dessa vez, papéis invertidos. Ida em Itaquera e pênalti defendido pelo paredão palmeirense. O Everton parou Yuri. Mas aos 33 do segundo tempo, ele apareceu. Memphis Depay marcou o primeiro gol em clássicos, 1-0 na Arena. Let's go!
A volta ganhou contornos dramáticos pro lado alviverde. Allianz tenso e Aníbal Moreno expulso aos 14 minutos de jogo. Matheus Bidu no primeiro tempo e Gustavo Henrique no segundo decretaram não só a glória alvinegra, respeitar essa tem que respeitar. A gente tava falando muito, o partido se ganha julgando, não falando. como também a crise alviverde. Domingo, o último derby do ano no palco do título paulista corintiano. Aliás, em Itaquera, o Timão tem 5 jogos de invencibilidade sobre o rival, a maior desde a fundação do estádio. Já o Palmeiras não vence aqui há 3 anos. Ao todo, são 9 vitórias alvinegras, 6 alviverdes e 7 empates em 22 jogos na arena. Já a última impressão pelo brasileiro foi positiva para os palestrinos no primeiro turno. Vitória por 2-0 em Barueri, gols dos uruguaios Piquerez e M. Martínez. Na história do confronto, a vantagem é palestrina, mesmo com divergências nas contas. O Alviverde considera 10 jogos a mais e está 5 vitórias à frente do rival, 140-135. Enquanto na contagem corintiana, o Timão tem só 3 vitórias a menos, 136-133. Agora, entre os técnicos, no duelo Dorival versus Abel, o brasileiro tem 3 vitórias e o português 2 em 6 confrontos. Enquanto Abel Ferreira é superior contra o Corinthians desde que chegou. Em 20 derbys, venceu 8, empatou 7 e perdeu 5. Tranquilidade para jogar! Fiquem tranquilos! Nós vamos passar, moçada! Esta competição é aquela competição que é grão a grão enche a galinha ao papo, está bem? De grão a grão enche a galinha ao papo. E nós hoje é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, com inteligência, com sabedoria, com a vossa qualidade, para somar mais 3 pontos, ok? Números e declarações de uma rivalidade gigante que se aproxima dos 400 confrontos na história e que nesse domingo escreve mais um desses capítulos inesquecíveis. A aposta é no ataque dos dois lados. Guinegão é uma das esperanças do time de Dorival Júnior. 3 gols nos últimos 3 jogos, reconhecido literalmente pela direção que quer renovar contrato dele e aumentar o salário e pela torcida. Guinegão para explosão da fiel torcida! Agora na concentração, as pessoas até gritaram meu nome para ir tirar foto. Fiquei muito feliz, eu já liguei para minha família na hora, para minha namorada também. Falei, caramba, já estão sabendo meu nome e tal. É algo que eu fico muito feliz com isso. E é isso aí, tomara que eu fico bem conhecido, né? E fazendo gol, se Deus quiser. O encontro de artilheiros em alta e felizes. Esperança de torcedores alvinegros e alviverdes. Vai ser o 7º derby em 2025. Até agora foram 2 empates, 3 vitórias do Corinthians e apenas 1 do Palmeiras. No domingo, às 6h30 em Itaquera, o reencontro entre esses 2 gigantes do nosso futebol. No primeiro turno do Brasileirão, a única vitória do Alviverde até agora, 2-0 em Barueri. Os 2 últimos derbys foram pela Copa do Brasil. 2 vitórias do Corinthians, 3-0 no placar agregado. Para esse duelo, Dorival tem algumas dúvidas e muitos problemas. Além de Yuri Alberto, Carídio e Martínez, Mateuzinho se machucou no último duelo e virou dúvida. E o time não tem lateral reserva. Félix Torres, zagueiro, deve ser improvisado na posição mais uma vez. Na ala esquerda, Matheus Bidu está suspenso. Memphis pode aparecer entre os titulares. Jogou apenas 12 minutos na grama sintética contra o Atlético Paranaense. Um provável alvinegro: Hugo Souza, Mateuzinho ou Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Ranieri, Breno Bidon, Maicon e Rodrigo Galo. Memphis Depay ou Kaique e Guinegão. Para o confronto, Abel conta com a volta de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão automática no último jogo. Um provável alviverde, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez,
Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Corinthians é o 11º na classificação, 25 pontos em 21 partidas. O Palmeiras é o vice-líder, 42 pontos conquistados em 19 jogos. A aposta dos dois gigantes é em gols. Apostar em gols é apostar nos artilheiros que estão em alta. O meu pensamento agora é só jogar bola e ajudar o Corinthians do jeito que eu venho ajudando. Chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção. Um jovem que começa a brilhar e um outro que agora é jogador de seleção. Façam suas apostas. Bora lá, fiel, começando pela melhor notícia aqui, né? Acabou de sair o resultado do exame do Mateuzinho, acabou o treino lá no CT Joaquim Grave, e aí a imprensa tem acesso às informações. E o melhor de tudo é que não foi constatado lesão aí no Mateuzinho, né? Então provavelmente pode ser que ele esteja disponível, tá? Ele sentiu um desconforto, mas até então deve ter sido um pequeno desconforto ali, ele sentiu, parou na hora, não foi constatado lesão para a sorte do Corinthians. Podemos ter ele pelo menos em um dos tempos aí, de repente, para não forçar tanto. Meu, boa notícia, acho que foi a melhor notícia até agora, né? Porque nós não temos um lateral direito ali, certo? A outra notícia também é que o Corinthians informou que o Martinez e o Yuri Alberto seguem em fase de transição física, ou seja, eles estão em transição, não estão disponíveis, diferente do lateral Hugo, tá? Que concluiu a etapa de transição e já voltou a treinar normalmente com os demais. Tá? Então, quando você está nessa fase de transição, né, então você não treina com a mesma intensidade, com a mesma carga, que estão usando agora essa palavra, né? Com a mesma carga que os demais jogadores. Mas eu acredito que o Yuri Alberto vai pintar no banco de reserva, sim. Né, o Guinegão vai começar jogando, até pelo momento, né, e pelo faro de gol. Mano, se o Guinegão mete caixa lá, velho, esquece. Esse moleque já se encaminha pra virar ídolo do Corinthians. Não ídolo, mas no sentido de ser muito lembrado, assim como o Romarinho e tudo mais. Ontem eu falei do André, tá? André, esse moleque da base, tá? Eu peguei essa informação com o Vessone, um grande abraço pro Vessone. Eu sei que ele não deve assistir aqui, provavelmente não. Sou um grande admirador, mas ele falou desse André. Eu já conhecia também um pouco, tá? Não muito, um pouco. Eu já vi alguns lances dele. Esse moleque aqui, ele é um meio de campo, velho. Ele joga no meio de campo ali. Ele joga demais, mano. Volante, tá ligado? E aí, tava só em questão de transição de contrato lá, arrumando o contrato dele pra que ele não ficasse... para não sofrer assédio de outros clubes e tudo mais. Parece que regularizou, né? Tá aí com os caras principais já, fizeram um trote. Então guardem esse nome aí, André, beleza? E aí o Corinthians também recebe aqui em agosto 50 milhões da Nike. Cara, eu vejo muito, falou 50 milhões, name rights, nada de certo, concreto, né? Então foi firmado o contrato em junho, né? E o valor foi pago em 2 parcelas de 25 milhões, que vai ser pago aí pra, enfim, folha salarial, né? Podia usar parte da grana aí pra pagar o transferban também. Mas tá aí, o Corinthians recebeu 50 milhões em agosto da Nike. Todo mundo fala que tava pra antecipar esse valor pra pagar o transferban. Parece que o Corinthians vai conseguir solucionar. Lembrando, tá, pessoal? O Corinthians tá com transferban. Se terminar a janela de transferência sem o Corinthians regularizar o transferban, aí o Corinthians toma a penalidade, tá? De não poder contratar por mais 2 janelas de transferência. E se o Corinthians tomar outro transferban com transferban ativo, que é o caso que tá ocorrendo do Rojas e do Rodrigo Garro, aí o Corinthians perde ponto no campeonato, como aconteceu com o Cruzeiro recentemente. E se tomar, por exemplo, um terceiro transferban, que eu acho que nunca aconteceu na história do futebol, o time até cai de divisão. Tá? Mas aí a gente fica de olho e traz as informações. Vamos torcer pro Corinthians chegar a um acordo com o Santos Laguna o quanto antes. E o Rodrigo Garro, para finalizar, escreveu aqui, né, no Instagram dele, acho que após o jogo lá do Atlético, o Corinthians Atlético Paranaense, fora de casa, né? Faltam 90 minutos em casa com a nossa torcida. Que bom é ser do Corinthians. Então, Rodrigo Garro, nosso reizinho, nosso camisa 10 aí, né, sempre representando aí ativamente, ama demais o Corinthians. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se você chegou até aqui, tiver um botãozinho de hypar o vídeo, clique em hypar aí, assim você nos ajuda demais o YouTube divulgar aqui o conteúdo e tudo mais. Grande prazer ter vocês aqui, beleza? Então é isso, vai Corinthians!